Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desta quarta-feira. E o pedido de impeachment do Lula ganhou muita força de ontem para hoje, 129 assinaturas já, tá? A imprensa diz que não vai prosperar, mas qual é a verdade? Eu vou trazer aqui para vocês o que é necessário para que o Arthur Lira paute esse pedido. E não sou eu que estou falando, as palavras são do próprio presidente da Câmara dos Deputados, tá? Então não tem conversa. Mas antes disso, vamos tratar desse outro tema aí, o fim das saidinhas. Finalmente. Grande vitória, já tinha passado pela Câmara, agora passa pelo Senado, só que temos um longo caminho pela frente ainda, tá? Por quê? Primeiro, foram promovidas ali algumas alterações no texto que tinha sido aprovado pelos deputados, né? Introduziram ali a manutenção do benefício para quem está no ensino médio, ensino superior, curso profissionalizante, o que é um absurdo. O cara quer continuar com os benefícios, ele vai se inscrever ali no ensino médio, num curso profissionalizante, e vai tirar proveito disso. Ah, não, mas isso é importante na ressocialização. Gente, nessa altura do campeonato, esse papinho de ressocialização é a cabeça do meu dedão, né? Vamos pular essa parte, tá? Mas enfim, tem que voltar agora para a Câmara dos Deputados por conta dessas mudanças. Mas até aí tudo bem, vai passar de novo pela Câmara. Só que aí chega o Planalto. E o Lula já deu todos os sinais de que vai vetar. A briga começa aí, galera. A briga começa com o veto, de fato. Por quê? A base governista, até no Senado, votou a favor do fim das saidinhas. Mas por quê? Porque era uma batalha perdida, não valia a pena para eles se desgastarem por causa disso. Não tinha como virar o placar. Com o veto do Lula, eles vão começar a trabalhar isso aí de novo, tá? Com força, com vontade, para manter o veto. E no final das contas a gente sabe que independente de passar, de não passar, a última palavra sempre é do Olimpo. Então vamos supor aqui que dê tudo certo pra gente, o Lula vai vetar, mas o Congresso Nacional derruba o veto. Se o STF quiser, vai lá, mete o bedelho e toma a decisão. Tá? É assim que as coisas funcionam no Brasil, e a gente não tem nenhum indicativo de que isso vai mudar, porque os dois presidentes das casas legislativas são dois bananas. Tá? Mas vamos lá, foi uma excelente notícia, parabéns a todos os parlamentares envolvidos nesse processo, em especial ao relator, o Flávio Bolsonaro. Tá? Vamos lá, vamos falar do Lula, pessoal. Vocês sabem o que aconteceu, né? Acusações gravíssimas, criminosas contra Israel, sim, crime de responsabilidade, colocou o Brasil em risco de guerra, ato hostil contra uma nação estrangeira, comprometeu a neutralidade do Brasil em conflitos entre nações estrangeiras, então um absurdo total. E ele não está dando nenhum sinal de que vai desacelerar. Trouxe para vocês ontem, ele acusou Israel no Tribunal de Haia por estar invadindo, né, territórios palestinos e tal, Gaza, Jerusalém. A gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá. Antes, pessoal, eu queria mostrar para vocês a declaração do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e também do Congresso Nacional, né? Ele recriminou as falas do Lula, disse que ele tinha que fazer uma retratação. Aí você lê a matéria e, pô, pelo amor de Deus, Pacheco aí, né, tomou uma dose braba de testosterona, tá virando homem. Eu vou ler aqui para vocês a declaração do Pacheco. Estamos certos de que uma fala inapropriada e equivocada não representa o verdadeiro propósito do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que é um líder global conhecido por estabelecer ou buscar estabelecer diálogos e pontes entre as nações, afirmou Pacheco, que em seguida defendeu um pedido de desculpas. Uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação, completou Pacheco. Segundo ele, mesmo que a reação de Israel seja considerada desproporcional em meio à guerra, o paralelo feito pelo presidente da República não se justifica. Gente, é muita soja, né? Vocês viram aí que a testosterona foi só, né, uma impressão, né? Se já existiu alguma, evaporou. É soja pura no discurso do Rodrigo Pacheco. Ah, o Lula é um cara acostumado ali, né, a promover a união, o diálogo entre as nações. Papo furado, gente. Desde quando o Lula promoveu o diálogo entre nações? Pô, Pacheco, coisa ridícula. E olha só, pessoal, eu tô falando com a minha voz aqui, tá? Que modéstia à parte é a voz de homem. O Pacheco falando isso parecia que estava pedindo desculpa pro Lula. Ah, que coisa ridícula. Vejam só nas mãos de quem está o Congresso Nacional, tá? Agora, pessoal, vamos chegar aqui na maior contradição
do desgoverno do ladrão, né? Porque ele está voltou a reclamar na ONU, no Tribunal de Haia, da ocupação. Olha só, mas isso aí não pode, né? O que Israel está fazendo, está ocupando Gaza, isso é um crime, isso é inaceitável, isso não é admissível. Eu queria saber o que o Lula falou quando a Rússia começou a ocupar a Ucrânia. Vocês viram o Lula revoltado com isso aí? Com o Vladimir Putin? Em algum momento vocês viram? Vocês já viram o Lula recriminar as declarações do Xi Jinping de que pretende invadir Taiwan? Vocês viram em algum momento o Lula falar alguma coisa a respeito disso? Na invasão da Ucrânia, o Lula não mete o bedelho. Agora, nessa questão aqui, ele fala, sempre bom lembrar que Gaza está dentro das fronteiras de Israel. Né? Mas eu queria saber também do Lula o que ele acha das invasões do MST. Por que o MST pode invadir? E olha só, que não venham aqui com psicologia reversa, dizer, não, então você está validando o MST quando você diz que Israel pode ocupar Gaza. Para as pessoas que tiverem essa ideia, né, patética, eu pergunto para essas pessoas, vem cá, o dono da propriedade privada representa uma ameaça aos invasores do MST? Não, de maneira alguma. Agora, Gaza representa uma ameaça a Israel? Sim, e a pessoa que negar isso, né, é louca, ou irresponsável, ou FDP mesmo, tá? O Lula, galera, além de tudo isso, né, para vocês perceberem como ele não está disposto a voltar atrás, já está cogitando a expulsão do embaixador de Israel no Brasil. Imaginem o tamanho, quer dizer, a crise já está gigantesca, né? Agora imaginem o que vai acontecer depois disso aí. Os países que não têm representação em Israel, se vocês pegarem a lista, é tudo terceiro mundo. Tem países ali, pessoal, que quem não está acostumado com geografia nunca ouviu falar. Mas é isso, essa é a política da esquerda, essa é a política do Lula. Tá? Então, ele não vai parar. Tá? Então, a coisa vai continuar a escalar. E cada vez que a coisa escala mais valor tem o pedido de impeachment. Tá? E agora a gente vai chegar nessa questão. Até amanhã de hoje eram 129 assinaturas. E aí vem a imprensa. Isso aí não adianta nada. Eu vejo até muitos perfis de direita dizendo isso, né? Não vai dar em nada, o STF não vai permitir, o Arthur Lira nunca vai pautar isso aí, basta encher o bolso dele de dinheiro. Essa parte é verdade, só que o dinheiro acaba. Chega uma hora que o dinheiro acaba. O Lira, eu duvido muito que ele pegue esse pedido de impeachment e arquive. É muito mais provável que ele pegue e coloque na gaveta dele, para usar, né, como moeda de troca, para aumentar o poder de barganha dele, o capital político dele. Até porque ele quer eleger o seu sucessor à frente da Câmara dos Deputados. Tá? Eu vou ler aí um trecho de uma matéria do UOL para vocês verem como a imprensa brasileira não tem credibilidade nenhuma mais, pessoal. São opiniões, né, que eles embasam com fontes que eles nunca podem revelar. Tá? E depois eu vou trazer para vocês a verdade. O que é necessário para que o pedido de impeachment seja pautado. Quem falou foi o Arthur Lira, tá? Mas vamos ler aí antes. Abre aspas para Thales Faria, colunista do UOL. Eles já conversaram por telefone. Lira acertou com o Lula que vai trocar figurinha. E o que tiver que reivindicar, conversa direto com ele. Já não passa tanto pelos canais da articulação política do Planalto. Lira disse, eu falo direto com Lula. E vou segurar esse pedido de impeachment. Vou jogar na lata do lixo. Agora prestem atenção. Ele usou essa expressão nas conversas com os deputados. Segundo, dizem. Isso aí é jornalismo, pessoal? Isso é jornalismo? Sério. Não dá para levar em consideração. Tudo bem, jornalistas têm fontes. Eu conheço deputados federais. Eu falo diretamente com alguns deles. Mas isso não me autoriza, por exemplo, a usar informações que eu recebo nos meus vídeos. E gente, eu nunca trairia uma pessoa que me passa uma informação, muito menos pegaria essa informação e traria para vocês em vídeo sem citar quem é a pessoa. Por quê? Porque senão fica parecendo que eu estou inventando. A única possibilidade que existe de eu fazer isso é se a minha fonte chegar e falar, vá lá, fala tudo,
o que eu estou te contando, mas preserva o meu nome. E mesmo assim eu vou pensar 1 milhão de vezes antes de fazer isso. Isso aí é mau caratismo. É uma opinião pessoal, é um desejo do jornalista, da imprensa como um todo. E aí, para embasar, né, para dar aquela desanimada, não só nos deputados que estão apoiando o pedido de impeachment, mas também na população, isso aí ele vai jogar direto no lixo. Eu só acredito na hora que ele jogar no lixo, ou disser, sair da boca dele, que vai jogar no lixo. Tá? Agora, o que saiu da boca do Arthur Lira foi o seguinte: o que é necessário para que um pedido de impeachment de um presidente da República seja pautado? E ele falou isso lá em 2021, quando surgiam aqueles vários pedidos absurdos contra o Bolsonaro. O Bolsonaro soltava um pum, não pode. Liturgia do cargo, não pode soltar pum. Então vamos pedir um impeachment no Jair Bolsonaro. Super pedido de impeachment, menos assinaturas do que esse, do Lula. Né? O cara ia lá, não tinha embasamento nenhum. Né? Então, eu vou trazer aqui para vocês o que o Lira disse naquela época. A gente vai traçar um paralelo com o que acontece hoje no Brasil em 2024. Abrindo aspas para o Lira, o impeachment se faz por diversas circunstâncias. Quando você perde a capacidade política, quando você perde a capacidade de gestão econômica, quando você cria no Brasil uma condição de desemprego absurda, quando você cria no Brasil uma condição de inflação incontrolável, quando a economia vai mal, quando o povo está na rua, fecha aspas, exemplificou. Ele continua depois. Esses componentes, eles formam essa situação. E nós não enxergamos essa situação no Brasil. Isso ele falando lá em 2021 sobre os pedidos de impeachment contra o Jair Bolsonaro. Então vamos lá, vamos transpor essa declaração do Lira para o ano de 2024, para o nosso presente, tá? Outro governo, né? Na época era o Bolsonaro e agora é o Lula. Resumindo, tá? O que é necessário. Articulação política, governabilidade. Você se mover bem, né, dentro, por exemplo, do Congresso Nacional. O Bolsonaro tinha isso? Tinha. Ele tinha maioria orgânica no Congresso Nacional? Não. Nunca teve. Assim como o Lula não tem. Só que o Bolsonaro conseguia se mover sem ter que dispensar bilhões e bilhões de reais em emendas. Era muito diferente a maneira como o governo Bolsonaro lidava com o Congresso Nacional com a maneira como o Lula o faz. Então, o Bolsonaro tinha governabilidade, o Lula tem enquanto tiver dinheiro. Tá? Outra parte, a questão, o segundo ponto, né? Economia. Vamos resumir tudo que ele falou ali, inflação, desemprego, em economia. Na época do Bolsonaro, nós enfrentamos a pandemia. E mesmo assim, nós tivemos resultados de destaque no mundo inteiro. Não foi apenas em comparação com o Brasil sem pandemia, não. Em comparação com o resto do mundo, com a Europa, com a América do Norte, com a Ásia. Então, nunca passou perto disso. O que a gente vê hoje no Brasil é uma crise econômica, é um início de crise econômica. E, pelas medidas tomadas por esse governo, ela tende a piorar. Eu já falei várias vezes aqui. Existem especialistas que acham que a partir de setembro a coisa vai degringolar. Eu acho que lá para novembro. Não sou especialista, provavelmente eles estão certos e eu estou errado. Então não adianta a imprensa ficar maquiando a situação. A pessoa vai no supermercado, a pessoa sabe o preço do arroz, do feijão, do vidro de azeite. Né? Então não adianta ficar tentando enrolar as pessoas. Preço da gasolina, ninguém está conseguindo viajar de avião, porque a passagem está cara. Está tudo caro, gente. Está tudo caro. E não adianta também maquiar dados de desemprego com o IBGE, né, com aquela estatística criativa do cara que colocaram lá, porque as pessoas estão percebendo, pessoal. São várias empresas fechando as portas. Toda semana tem... essa semana foi o Carrefour. Não sei quantas lojas vai encerrar a operação. Toda semana tem um gigante do comércio aí fechando a operação. Então a economia, o processo de deterioração da economia já começou há um bom tempo e vai piorar esse ano. Não tem escapatórias, não dão sinais de que vão mudar a política econômica. Então, o Bolsonaro ia bem e o Lula vai muito mal na economia. Recapitulando, na questão da articulação da governabilidade, o Lula depende de dinheiro e uma hora, até justamente por conta da queda da economia, vai acabar esse dinheiro. Né? E aí, por fim, pessoal, tem o povo na rua, que foi o último ponto ali trazido pelo Arthur Lira. Nunca existiu manifestação de rua
que tivesse a mínima possibilidade de derrubar o Jair Bolsonaro. Muito pelo contrário, nossas manifestações foram históricas. As manifestações da esquerda foram pífias, inclusive aquela convocada pelo MBL, com participação de membros do PCdoB, Orlando Silva, relator do PL da censura, teve participação do Amoedo, teve participação do PSOL, do próprio PT, e nem assim eles conseguiram promover manifestações que abalassem, né, a estrutura do governo Bolsonaro. Agora, em relação ao Lula, a gente vai começar agora no dia 25. Que não tem como pauta o impeachment do Lula, mas vai ser uma demonstração gigantesca, né, colossal do poder da direita. E será apenas a primeira manifestação. Nada impede que daqui a um mês a gente faça uma pedindo o impeachment do Lula. E vai lotar do mesmo jeito. Então, galera, a situação é essa. Na época do Bolsonaro, quando o Lira falou aquilo, não existia a menor possibilidade de impeachment. Não existia nada que caracterizasse esse cenário previsto pelo Lira para que pautar o impeachment fosse, né, minimamente plausível. Agora, na situação atual, hoje, tá, apesar do crime claro do Lula, a gente ainda não tem nenhum desses três pontos aí. Agora, os três estão muito próximos de acontecerem. Mas muito próximos mesmo. Os dois primeiros dependem, né? São ali interdependentes, economia e dinheiro para bancar a governabilidade, e as manifestações de rua vão começar agora dia 25 e não vão parar. Então não vamos acreditar no que diz a imprensa. Tá? Não vamos cair nessa lorota. Eles querem a continuidade do Lula. Então eles vão mentir. O que a gente pode fazer é a nossa parte. Isso aí começa no dia 25. Fechou? Um forte abraço, a gente se vê por aí.